Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rai. Nós vamos estudar a disciplina História, dando continuidade ao tema sobre o tempo e as suas diferentes formas de registro durante a nossa história. Alguns instrumentos utilizados para medir o tempo. Nós temos aí vários instrumentos que nós vamos conhecer durante esta aula. Vocês já viram algum desses? Acredito que sim, né? Tem alguns que são bem familiares, mas tem outros que talvez não. Os povos antigos dividiram o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos, divisões que usamos até hoje. Como a contagem do tempo está relacionada ao movimento de rotação da Terra, os primeiros relógios usavam a sombra de uma haste provocada pelo Sol. Os relógios de Sol foram usados por muitos anos para marcar o tempo. Vocês estão vendo aí na telinha? Olha só o Sol e um relógio de Sol. Eu vou aqui mostrar para vocês um objeto para simular esse tipo de relógio que os povos antigos confeccionaram. Vou mostrar aqui. É mais ou menos assim. Eles colocaram uma plataforma redonda, né? Uma haste, que eu coloquei aqui como se fosse esse lápis, ok? E aí, por exemplo, se o Sol estivesse nascendo aqui no leste, e aí onde a sombra desce aqui na haste, era onde eles marcavam a hora, ok? Então, aí o Sol ia subindo, né? Meio-dia, vamos supor aqui meio-dia, né? A haste. Aí, no caso, não dava para aparecer a sombra, né? E aí ia se pondo para o oeste e aí a sombra ia mudando de lugar. Então, isso era o relógio de Sol. Então, eles foram usados durante muito tempo. Tem um aí. Até hoje, em alguns lugares do Brasil, nós podemos visitar museus que têm, né, no pátio um relógio de Sol. Ele surgiu entre 5.000 a 3.500 a.C. Antes da invenção dos relógios, a medição de intervalos de tempo não era muito precisa, ou seja, não era muito corretinha como é hoje. Eles faziam mais ou menos uma estimativa do tempo, do horário, porque ainda não se tinha o relógio que temos hoje, não é verdade? Então, os antigos gregos usavam a clepsidra, um relógio d'água. Vocês estão vendo aí na telinha, que consistia em um reservatório de água dotado de um furo. Vocês estão vendo o furo ali em cima? Media-se o tempo que a água levava para passar da vasilha superior para a inferior. Então, a água ia escorrendo, escorrendo, e aí eles iam contando o tempo. Esse relógio de água ele foi feito em cerca de 1.400 anos antes de Cristo, que é com muito tempo, não é verdade? Olha só, esse daí eu tenho certeza que alguém já viu. Alguém sabe o nome desse tipo de relógio? Muito bem, é uma ampulheta ou relógio de areia. Vamos ver aqui, um dos objetos mais antigos utilizados para medir o tempo, também conhecida como relógio de areia, que marcava o tempo pelo escoamento da areia de um compartimento para o outro. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu consegui uma ampulheta. Uma amiga minha conseguiu, me emprestou para mostrar para vocês essa ampulheta. Nós temos aqui um compartimento superior e um inferior, né? A areia está todinha aqui. Então, eu vou virar a ampulheta e o que vai acontecer? A areia vai escoar, vai descer para esse compartimento aqui, ó. E até ela terminar de descer, vai ter um tempo. Existem ampulhetas maiores e menores. As menores
a areia passa para o outro lado de baixo um tempo mais curto, não é verdade? Porque ela é menor. Mas tem outras que passam o dia inteiro a areia de cima passar para baixo. Então, dependendo do tamanho da areia, é o tempo que vai, o tamanho da ampulheta é o tempo que a areia vai escoar para baixo e aí vai contando o tempo. Às vezes, jogadores de dama, jogadores de xadrez, eles colocam a ampulheta do lado para ver o tempo que eles estão gastando para jogar. E aí eles estão vendo o tempo passando. Quando tiver bem por aqui de areia, significa que falta pouco tempo, né? Então, a ampulheta ainda é usada hoje. E eu gosto muito de usar a ampulheta também para jogos, o tempo de estudo que eu levo. Então, ela é muito necessária. Se vocês puderem confeccionar, existe um vídeo no YouTube que ensina como fazer uma ampulheta. Fica a dica aí para vocês, ok? Vamos voltar aqui para a telinha. Olha só, os tipos de tempo. A história da humanidade nos revela inúmeros acontecimentos. Para entendermos sobre esse assunto, precisamos saber sobre os diferentes tipos de tempo. Vocês sabem quais são? Olha só, nós temos o tempo da natureza, o tempo cronológico, o tempo histórico. E o que significam esses tipos de tempo? Olha só, o tempo da natureza é utilizado para nos orientarmos com base em fenômenos da natureza, como o pôr do sol, as estações do ano e as fases da lua. Por exemplo, se você vê um pôr do sol, você está sabendo que o dia está terminando, correto? E que vai começar a anoitecer. Olha só, um pôr do sol lá da Gambileira, tá vendo? A bandeira do Acre. Você conhece, né, esse lugar? E o que está acontecendo com relação ao tempo? Muito bem, o dia está terminando, é o entardecer. Então, esse é o tempo da natureza, ok? E temos as estações do ano, que são inverno, primavera, verão e outono. Vamos entender o que são essas estações. Olha só, o verão, ele é caracterizado por altas temperaturas e dias mais longos do que as noites. Podem ocorrer chuvas rápidas, bem como mudanças repentinas das condições climáticas. Isso ocorre em virtude do aumento das temperaturas, que favorece a formação de tempestades seguidas de trovoadas. Compreende os meses de dezembro a março. O outono. Nessa estação, as folhas das árvores apresentam tonalidades amareladas e caem, indicando que o inverno está chegando. Compreende os meses de março a junho e representa um período de transição entre o verão e o inverno. Inverno caracteriza-se por noites mais longas do que os dias e em alguns locais o tempo fica mais frio. Compreende os meses de junho a setembro. E a primavera compreende os meses de setembro a dezembro, já no final do ano. Além das chuvas serem mais frequentes, as temperaturas tornam-se mais amenas e agradáveis. Nessa estação, os dias começam a alongar-se e a noite a encurtar-se. Caracteriza-se também pelo reflorestamento da flora terrestre. É quando aparecem as nossas queridas e lindas flores. Mas tem um detalhe. No Brasil, as estações são geralmente bem definidas, como vocês viram na explicação anterior, em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, regiões de serras localizadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e na região sul do país. Nas demais regiões, por exemplo, aqui no Acre, há duas estações bem definidas. Uma estação que é quente e úmida e a outra que é quente e seca. Então, não dá para a gente definir bem direitinho essas 4 estações. A gente vê mais dias quentes ou dias frios, com bastante chuvas. Nós temos também a fase da lua, ok? Nós temos a lua crescente, lua cheia, lua minguante e a lua nova. Essas 4 fases da lua acontecem durante um mês. Para passar de uma fase para outra, geralmente dura 7 a 8 dias. Da crescente para cheia, da cheia para minguante, da minguante para nova. Então, dá um mês. E os povos antigos perceberam isso, que durava alguns dias de uma fase para outra e assim eles contavam o tempo.
Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês como é que isso acontece. Nós temos aqui o planeta Terra, a lanterninha que eu trouxe para simular o Sol e o limãozinho simulando a Lua. Tá certo? Então a Lua também com seu movimento, aí na medida em que ela vai se movimentando, ela vai mudando. Tem dia que ela dá para ver a Lua todinha, ela tá cheia, tá linda a Lua. Ora não dá mais para ver, porque ela já está na parte escura. Quando a Terra está se movimentando, aí fica a parte escura e não dá para ver a Lua. Aí é a Lua nova. Depois ela começa a aparecer, aí é crescente. E assim vai de semana em semana, a Lua vai mudando de fase. Então, os antigos também contavam o tempo também a partir das fases da Lua. E a partir das fases da Lua também eles plantavam, né? Na Lua cheia, na Lua crescente, eles faziam as suas plantações. Depois que inventaram o calendário, fizeram o calendário lunar, identificando qual é o dia do mês que a Lua vai ser nova, qual é o dia do mês que a Lua vai ser minguante ou crescente. Estão observando aí no nosso mês de... Está aparecendo aí? Olha aí o movimento da Lua em torno da Terra, o Sol ali do lado, né? Então ela vai mudando as fases aí durante um mês. Ela gira em torno da Terra durante um mês e a partir desse movimento ela vai mudando de fase. E o tempo cronológico é o tempo analisado exclusivamente com base nos relógios e calendários. O relógio, aqui ó, né, ele está passando o tempo e também com isso os calendários. Como consequência dos movimentos de rotação e translação da Terra, onde podemos contar os anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. E o tempo histórico, olha aí, a esfinge, né, de Gizé e a pirâmide. O tempo histórico está relacionado às transformações da sociedade, que podem ser em momentos rápidos e em outros momentos mais lentos. Então, esses monumentos aí existem há muito tempo antes de Cristo. Olha só, vocês conhecem esse monumento? Muito bem. É o Cristo Redentor, né, que está no Rio de Janeiro. Muito bem. Sabe quanto tempo durou essa construção? Nossa, 9 anos. Começou em 1922 e terminou em 1931. Olha só, vocês conhecem como é que nós chamamos essa construção, esse prédio aí? Muito bem, é o Palácio, né? Palácio de Rio Branco, localizado lá no centro da cidade. Nossa, será que faz muito tempo que ele foi construído, hein? Vamos ver aqui? A obra, iniciada em 1929, foi inaugurada ainda inacabada, olha só. Nem terminaram direito e inauguraram em 1930, mas ela foi concluída totalmente em 1948. Ou seja, a construção durou 19 anos e ficou muito bonito, não é verdade? Então é um patrimônio histórico do nosso estado, tá certo? Bom, crianças, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se para acessar essa aula e as outras aulas, vocês acessem a plataforma Eduque, tá bom? Um grande abraço e até mais!